Bom dia, família Cenáculo, graça e paz, seja muito bem-vindo, que o Senhor abençoe seu dia, que hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de novembro, seja um dia de paz, um dia de milagre na sua vida, um dia de favor dos céus, que o Senhor te dê graça nessa sexta-feira para continuar avançando rumo à sua terra prometida. Rumo àquilo que o Senhor, Ele te prometeu, Ele achou por bem te colocar naquilo que Ele estabeleceu. Então quero te convidar nessa manhã, já sendo grato ao Senhor, já agradecendo a Ele por esse dia maravilhoso que Ele tem te dado, porque Ele nos permitiu que hoje levantássemos da nossa cama, porque Ele nos permitiu nessa manhã, mais um dia, ter acesso à palavra dele, ter acesso à instrução dele, ter acesso ao Espírito dele. Que o Espírito Santo ele nos direcione nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus nesse dia ele nos habilite, nos capacite a fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Que o Espírito Santo nesse dia nos conduza à nossa terra prometida, ao lugar que o Senhor tem guardado para nós, ao lugar que o Senhor tem separado para nós. Nós estamos já há alguns dias aqui no jejum e nós temos recebido aqui do Senhor uma palavra que nós vamos colher nesses 40 dias de jejum, os frutos que nós veremos e vai refletir em 7 anos de colheita sobre nossa vida. Então, o que o Senhor tem falado nesses dias é que a medida, a porção que vai ser liberada, a estratégia, o entendimento que vai ser liberado sobre nós, isso vai ser refletido por anos à frente. É assim que o Senhor trabalha, é assim que o Senhor ele faz quando aquele que se prostra, aquele cristão que é obediente, aquele cristão que se consagra. O Senhor ele redime o tempo, ele faz uma remissão no tempo em nosso favor. Então estamos orando nesse sentido nesses dias. Estamos usando de autoridade para se apropriar disso que o Senhor falou. Os últimos frutos que o Senhor vai liberar nesse 2023, nesses últimos dias, que são as romãs e as tâmaras. Amém? Queria te convidar comigo a abrir lá em Josué 9, Josué capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Agora já no verso 14, um pouco mais à frente, diz: Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Amém? Somente esses versículos é uma lição bem prática a nós nessa manhã. É uma lição muito simples, mas se você aplicar isso na sua vida, vai te livrar de ter grandes problemas, de ter grandes prejuízos. O cenário é o seguinte: Josué segue avançando, Josué segue dominando, dominou Jericó, dominou Ai, está avançando sobre Ai. E os gibeonitas, vendo que o Senhor era com Josué, vendo que o Senhor era com Israel, eles, temerosos no coração deles, eles bolaram uma estratégia. Eles bolaram uma estratégia
e usaram de astúcia, a Bíblia fala aqui para nós. Eles falaram, olha, vamos vestir roupas velhas, vamos se vestir como mendigos, vamos montar aqui uma caravana, uma expedição, que nós vamos chegar até Josué. Quando chegarmos até Josué, nós vamos pedir paz. Só que nós vamos usar nesse contexto para pedir essa paz, nós vamos usar de engano, nós vamos usar de malícia. Os gibeonitas, ele representa aqui para nós a astúcia e o engano. E observe que Josué, um homem tão cheio da presença de Deus, o homem que já tinha empreendido grandes coisas no reino de Deus, o homem que tinha avançado tanto, quando chegou os gibeonitas, no verso 14, Josué não consulta o Senhor e faz aliança com os gibeonitas. E o que eu entendo aqui? E quando a gente está na terra prometida, que quando a gente está pisando naquilo que o Senhor tem para nós, é momento de não abaixar a guarda. É momento da gente pegar e pedir direção para o Senhor, sim. De dia após dia falar, Pai, eu estou numa boa terra que o Senhor tem dado. Estou colhendo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. Mas qual que é a direção para esse dia? Qual que é a direção que o Senhor tem dado? Imagina, queridos, que Josué, um capítulo anterior, ele tinha tido uma revelação muito profunda do anjo do Senhor falando com ele quando ele rodeava Jericó. Imagina que Josué, ele afiado com céus e alinhados, uma coisa tão simples ele negligenciou, que foi antes de fazer uma aliança ele consultar o Senhor. O Senhor, ele estava ali, mas ele ignorou. Assim somos nós quando pisarmos na terra prometida. Assim é a gente quando estiver avançando naquilo que o Senhor tem para nós. A ordem de Deus era, não faça aliança porque a terra é de vocês. Vocês não precisam fazer aliança com quem está na terra porque eu dei a terra para vocês. A ordem do Senhor era, expulse quem está em cima da terra porque a terra é de vocês. Não façam aliança. E eles, nesse momento, eles negligenciam essa ordem do Senhor e fazem aliança com os gibeonitas. Eles fazem e recebem, olha só o que ele recebe dos gibeonitas. Pão velho, eles recebem dos gibeonitas calçados velhos, roupas velhas, eles recebem odre furado, eles recebem pão mofado dos gibeonitas. Cada item desse aponta para uma realidade espiritual que a gente precisa aplicar na nossa vida para ser vacinado contra esse tipo de engano, contra esse tipo de pessoas que vêm para ceifar a nossa colheita nesses dias. Eu quero que você entenda que o que o Senhor te deu não vai precisar de você fazer aliança com o maligno, não vai precisar você fazer aliança com o inimigo, não vai você precisar fazer aliança com ninguém que o Senhor não tenha ordenado. O Senhor, ele é suficiente para prover a terra, prover o recurso, prover o plantio. O Senhor é responsável por prover os celeiros para você. Não fique desesperada, não haja precipitadamente, não haja pelos seus próprios impulsos humanos nesse dia. Consulte ao Senhor. Essa aqui é uma ordem dos céus. Se até aqui você tem feito, nesse ano de 2023, as coisas, passos tão sérios a ser tomados na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida e tantas outras coisas sem consultar ao Senhor. Os gibeonitas, eles representam esse tipo de engano. O engano de achar que as coisas estão indo tão bem que eu posso aqui fazer algumas alianças aqui sem consultar ao Senhor. Quero te convidar nesse dia a pedir perdão ao Senhor por cada aliança que você fez sem consultar ao Senhor. Queridos, o Senhor tem compromisso com o plano que Ele estabeleceu para nós, porque é um plano mais alto e superior. Ele está no Kairos, Ele está acima, então Ele já vê o fim da história, Ele já vê tudo que vai acontecer. Por isso aqui cabe, queridos, a nossa figura de submissão ao Senhor e falar, Pai, os seus planos são mais altos e melhores e eu me submeto a eles nessa manhã.
Eu submeto o meu 2023 ao Senhor. Eu submeto os meus passos, queridos. O Senhor, Ele não quer mudar um capítulo da sua vida. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mudar tudo na sua vida. O Senhor, Ele é um Deus de detalhes. Ele se importa com tudo que você faz. Não é tomando algumas decisões, não é fazendo alguns ajustes pelo seu próprio entendimento que você vai prosperar. A sua prosperidade depende de uma aliança firmada com o Senhor, não com os gibeonitas. Israel não precisava daquela aliança com aqueles enganadores que usaram de astúcia para chegar com eles. E eu quero falar aqui sobre esses elementos que os gibeonitas trouxeram consigo. O primeiro aqui que fala para nós que eles chegaram com odres furados, odres rachados, odres velhos. A gente sabe que o odre era onde era guardado vinho para fazer viagens, para andar a grandes distâncias. E que por ordem e por uma questão de fermentação, o vinho ele não poderia ser colocado no odre velho. O odre velho, ele remete a um tipo de pessoa que ela não está aberta, não está apta nessa estação para receber o novo de Deus. Ela ainda está presa a uma natureza antiga, ela ainda está presa a uma natureza caída do homem velho que não pode receber o novo de Deus para essa estação. Entenda, para você receber os frutos dessa estação, para você receber e entrar no novo de Deus, primeiro, queridos, você precisa ser como o Senhor Jesus Cristo ensinou para nós. Nós precisamos ser esse odre novo que comporta a alegria do Senhor, que comporta o renovo, que comporta aquilo que Ele tem te dado. É o momento de você abrir a mente nessa estação. É o momento de você se renovar no Senhor. É o momento de você abandonar o homem velho e abraçar essa renovação espiritual, abraçar essa transformação para essa estação. Para que o novo de Deus, querido, entre na sua vida e vire uma realidade, você vai precisar fazer uma mudança na sua mente. Você vai precisar fazer uma mudança no conceito seu que você tem de reino, no conceito que você tem de evangelho. E a segunda verdade que eu queria abordar aqui para nós, que os gibeonitas trouxeram, que eram sandálias velhas. Sandálias velhas, querido, remete a... Sempre que eu vejo sandália na Bíblia, remete a um passo em direção ao Senhor, a passos, uma vida de fé em direção ao reino de Deus. Quando é tratado de sandália. Quando fala de sandálias velhas perante o Senhor, quando fala de sandálias na Bíblia, isso está apontando para a escravidão. Isso está apontando para uma vida escrava, refém, uma vida que não avança, que não progressa, que não tem avanço. Essa aliança que os israelitas fizeram com os gibeonitas e absorveram esses itens que ele estava levando, representava algum tipo de escravidão. Esse tipo de escravidão na nossa vida significa algumas áreas que a gente ainda é refém, algumas coisas que a gente tem não tem tido essa liberdade, não tem se guiado pelos passos do Senhor, não tem pisado naquilo que o Senhor tem dado para nós. Tirar as sandálias dos pés significa um lugar que você tira para se santificar. Sandálias velhas perante o Senhor significa escravidão, significa erro, significa um andar em círculo, significa um andar viciado, um andar que não vai avançar. Então eu quero, queridos, que você entenda que para você pisar naquilo que o Senhor te deu nesse dia, vai ser preciso a gente parar e entender como tem sido a nossa caminhada, se a gente tem sido uma caminhada de escravo, se a gente tem sido feito refém, ou se a gente, mesmo que devagar, tem avançado a passos em direção à nossa terra prometida. É um dia de refletir para onde que a gente tem caminhado. O Senhor, Ele tem um caminho poderoso para você. O Senhor, Ele tem um caminho poderoso para a sua casa nesse 2023. O Senhor, Ele tem um caminho maravilhoso. O Senhor tem um caminho de vitória para você. É desse caminho que nós vamos nos apropriar nesse dia. É desse caminho que você vai falar para o Senhor e vai falar: Pai, eu não quero ser refém
da escravidão, eu não quero andar com sandálias velhas, eu não quero ficar andando em círculos nesse dia. Eu quero que o Senhor direcione meus passos, eu quero que o Senhor direcione o meu caminho. E o terceiro item, queridos, é as roupas velhas. São as roupas que os gibeonitas trouxeram, que Israel se apoderou. Entenda que o símbolo de linho fino, a Bíblia fala que a noiva se vestiu de linho fino, fala de pureza, fala de santificação, fala de pureza perante o Senhor, fala de uma veste nova. Quando a gente entra no reino do Senhor, quando a gente vem para os braços deles, ele tira as roupas dele de honra, de linho, e veste nós dessa roupa de autoridade. Ele nos dá a sandália nova. E que Israel faz nesse momento? Ele aceita aquelas roupas velhas, significando uma falta de santidade, significando uma falta de consagração ao Senhor, significando uma vida que está avançando em rumo à terra prometida, mas não tem se importado com a consagração, não tem se importado em buscar intimidade, relacionamento, que não tem se importado em discernir o espiritual, discernir a voz de Deus nesses dias. Mais para frente o apóstolo Paulo vai falar para nós em Hebreus, aquele que sem santificação é impossível ver a Deus. É impossível agradar o Senhor. Sem santificação para você e para a sua casa, é impossível pisar no novo de Deus. Sem santificação para você e para a sua casa, é impossível você pisar naquilo que o Senhor tem para você. O tipo de santificação que é tratado aqui é dia após dia. Lembra que a vida a vida espiritual, o evangelho, ele é ascendente, ele não para, é intimidade que você vai cativando com o Senhor, é uma vida de profundidade com o reino, são raízes profundas que você está estabelecendo nesse tempo, são roupas velhas, é tempo de tirarmos as roupas novas. Mais para frente o Senhor fala aqui numa parábola, em Lucas 5,36, ele diz o seguinte: e disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. O Senhor está falando para nós aqui, ele fala: olha, não se faz um remendo novo em roupa velha. O que o Senhor Jesus estava falando para nós? O Senhor estava falando: você não precisa de um remendo, você não precisa de um pedaço de roupa nova. O que eu tenho para você é um renovo por completo, é uma veste nova por inteira para você. Não queira apenas um pedaço de roupa nova, não queira apenas um pedaço de remendo, porque o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui, não vai dar certo. Muitas pessoas têm optado nessa estação por fazer remendos, queridos, remendos não dá. O Senhor Jesus Cristo ensinou, não dá certo. O que você precisa são de vestes novas. O que você precisa é de renovo. O Senhor, ele quer te renovar por inteiro. Ele tem uma veste nova. Ele tem sandálias para você nesse tempo. Ele tem linho fino. Ele tem uma roupa fina, branca para você, que significa a pureza. Nós vamos tirar a falta de santidade nesses dias. Nós vamos abraçar essas vestes que o Senhor tem para nós. Nós vamos pegar talvez essa roupa cheia de remendo nessa manhã e falar: essa veste não é para mim, o que o Senhor tem para mim é muito melhor. O que o Senhor tem para mim nessa estação são roupas novas, é um renovo na sua roupa por completo, é uma vida nova em Deus. É uma vida nova de intimidade e relacionamento com o Senhor. E por último, o quinto elemento que os gibeonitas trouxeram para Israel foi o pão mofado, foi o pão velho. Entenda, o pão naquela época, quando se fazia viagens grandes, quando se fazia grandes percursos, o pão precisava ser sem fermento, porque o pão com fermento ele estragava muito rápido. O pão com fermento ele não resistia ao clima hostil do deserto, não resistia ao tempo, ele era muito frágil, ele embolorava. E Israel, quando absorve esse pão mofado, quando absorve esse pão velho, é o mesmo que você está falando para o Senhor, que você rejeita nessa estação o pão da vida que é Cristo, o pão da vida que é a palavra,
o pão da vida que vem do céu, e você abraça um pão fermentado que vem do mundo, um pão fermentado que vem do mundo, um pão mofado que vem de coisas baixas, malignas, que vem de coisas terrenas, que está contaminado com esse tipo de fermento. Ele é um pão da morte para nós. Ele representa aqui para nós um pão que vai trazer para nós padecimento. Ele é um pão que não traz avanço nesses dias. Em 1 Coríntios 5,17, Paulo diz o seguinte: limpais, pois, o velho fermento, para que sejais a nova massa, assim como vós sois de fato sem fermento. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado por nós. Lembra que lá na celebração da Páscoa, antigamente, o pão que eles fizeram foi sem fermento, porque eles saíram apressadamente em direção à Terra Prometida, saíram do Egito rapidamente, não deu tempo do fermento levedar a massa. Então é isso que nós devemos fazer nesses dias, é tirar todo o fermento. Por mais, queridos, em Gálatas fala que um pouco de fermento ele tem o poder de levedar toda a massa. É tempo da gente tirar o pouquíssimo fermento que pode comprometer toda a massa, pode comprometer todo o nosso pão, pode comprometer nessa estação toda a nossa colheita. Apenas um pouquinho de fermento ele pode comprometer toda uma massa. Ele pode comprometer toda uma alimentação. Ele compromete nesses dias toda uma colheita. É tempo da gente tirar o fermento, é tempo da gente refletir o que a gente tem, se a gente tem levedado nossa massa com alguma coisa, por menor que seja, na nossa vida, por mais às vezes que a gente acha que não tem efeito. É tempo da gente voltar ao Senhor nesses dias e pedir instrução e falar: Pai, se nós temos andado com odres velhos, nos dê o odre novo, nos dê vinho novo. Se nós temos calçado sandálias velhas, Pai, nos dê sandálias novas. Se nós temos vestido roupas velhas, remendadas, nos dê roupa nova. Se nós temos levedado nossa massa com um pouquinho de fermento, com um pouquinho de pecado, com um pouquinho ali talvez de legalidade, com um pouquinho, uma brecha, por menor que seja, nessa estação, isso não vai ser tolerado. Para colher aquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos precisar de limpar o terreno, nós vamos precisar de limpar o aquário, nós vamos precisar de limpar para receber o novo de Deus. Amém? Que você faça essa reflexão em todos os aspectos da sua vida. Que você faça essa reflexão nos seus negócios. Que você faça essa reflexão na vida de intimidade, de evangelho que você tem com Deus. Que você faça essa reflexão nesse dia, que você se aproprie dessa palavra, que você tire todo o fermento, que você tire toda a massa velha, que você tire todo o pão mofado nesses dias e abrace o pão da vida, a verdadeira alimento, o verdadeiro pão vivo que desce do céu, que é Jesus Cristo, que são as diretrizes que Ele vai estabelecer nesses dias. Você não está sozinho, seus passos não estão ao ermo, você está sendo guiado pelo Senhor. Que você consulte o Senhor ainda hoje, nessa sexta-feira. Que você, antes de sair da sua casa, você consulte ao Senhor. Peça direção em tudo para Ele. Peça para Ele guiar os seus passos. É isso que o Senhor tem para você nesse dia. Uma coisa chamada direcionamento. É uma coisa chamada revelação. É isso que o Senhor tem para você nesses dias. Não tente fazer você com a sua estratégia. Você não vai prosperar pela sua estratégia. Você não vai prosperar pela sua boa mente, pelos seus bons estudos, não. Você vai prosperar nesses dias pelos planos mais altos e melhores que o Senhor tem para você. As alianças que você vai fazer nesse tempo, nessa nova estação, são alianças que serão aprovadas pelo Senhor. Não são alianças de engano, queridos. Quando o negócio está meio estranho, quando a água está meio turva, quando não está muito claro, pule fora. Aquilo que vem do Senhor é algo que traz paz para o meu e para o seu coração. Não tem como o Senhor enviar uma coisa para a sua casa que vai ser revertida, que é provida
dele ser revertida em maldição. Quando você perceber, são indícios que aquilo que está sendo, por mais que enche os seus olhos, por mais que você fale, olha, isso aqui é uma coisa dos céus, querido, cuidado. Se não traz paz no seu coração, escute ao Senhor, escute o direcionamento dele nesse dia, porque ele sim vai te guiar por pastos verdejantes. Ele sim vai te guiar nesse dia rumo à sua terra prometida e vai te dar a vitória. Amém? Que você se atente nesses 5 elementos para a sua vida. Que você se atente para essa direção que o Senhor vai te dar. O Senhor tem direção nessa sexta-feira. O Senhor tem direção nessa nova estação para você. Amém? Quantos precisam de direção para empreender grandes negócios? Quantos precisam de direção para romper nesses dias? Quantos precisam de direção nesse tempo para caminhar naquilo que o Senhor tem para nós? Amém? Que o Senhor fale mais ao seu coração nessa palavra. Que você medite nessa manhã sobre as alianças que você tem feito. E que você medite em tudo o que o Senhor tem te dado nessa nova estação. E que você colha os frutos que Ele ainda liberou nesse ano de 2023. Amém? Vamos orar, quero abençoar o teu dia em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor que Ele te dê esse direcionamento, te dê essa sabedoria. Os gibeonitas não vão enganar você. Você não vai ser vítima de engano. Ninguém que chegar com engano vai entrar na sua casa. O Senhor hoje, Ele te blinda a sua mente. O Senhor hoje, Ele blinda o seu espírito contra os enganadores, contra aqueles que se vestem de roupas velhas para chegar diante de você. O Senhor, Ele está abrindo hoje os seus olhos espirituais para que você veja e não seja enganado. O Senhor, Ele te dá um novo nascimento, Ele te dá um olho novo nesse dia para você ver, para você não ser enganado. Amém? Nós vamos ser como Davi, nós vamos consultar o Senhor para ver se Ele vai nos dar vitória sobre essa batalha. Nós vamos consultar o Senhor dia após dia, nós não vamos baixar a guarda. Por mais que o Senhor manda recursos, por mais que a gente caminhe em direção à terra prometida, mais temerosos nós vamos ser, mais submissos e obedientes. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu peço nessa hora, nessa manhã, Pai, que o Senhor blinde, Pai, Senhor, a mente do seu povo, Pai, com sabedoria, entendimento e revelação. Pai, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor livre o teu povo nessa estação de ser enganado. Peço que o Senhor livre, Pai, o seu povo dos gibeonitas, Pai, que vem com vestes furadas, que vem com odres velhos, que vem com pão mofado, que vem com tudo aquilo que é contrário ao teu reino e aquilo que o Senhor tem dado para nós nessa geração. Nos livra, Pai, Senhor, de fazer, Senhor, essas alianças que nos trarão prejuízos. Nos livra, Pai, Senhor, nesse tempo, Pai, de dar qualquer passo sem consultar ao Senhor. Nos livra, Pai, nesse dia de fazer alianças que nos serão prejudiciais, Pai. Pai, Senhor, a ordem nesse tempo é: tira quem está em cima da terra, porque é sua. Tira quem está em cima da terra, porque eu tenho te dado como herança. Essa, Pai, Senhor, é a ordem dos céus nesse tempo. Que a gente tenha sabedoria, Pai, que o Senhor nos habilite nesse dia, Pai, a expulsar, Pai, todo inimigo, a expulsar todo engano da nossa terra, a expulsar tudo que não provém de Ti, Pai, a expulsar tudo que é contrário ao Teu reino, para assim, Pai, podermos habitar, para assim, Pai, podermos entrar, Senhor, na nossa terra prometida, para que assim, Pai, Senhor, nós podemos desfrutar de uma colheita poderosa nesse tempo. Que o Senhor nos habilite nessa manhã a ter sabedoria, de ser temeroso ao passo de consultar o Senhor em tudo que nós formos fazer e empreender. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor Ele te dê paz nessa sexta-feira, que a prosperidade do Senhor seja sobre a sua casa, que o entendimento e que a revelação dos céus ela esteja sobre o seu lar, que uma sexta-feira cheia de boas notícias te acompanhe, que o braço forte do Senhor te livre nesse dia e que você colha aquilo que o Senhor separou para você nessa estação e nesse dia. Amém? Uma sexta-feira poderosa para você. Amém? Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Estaremos hoje juntos à noite na nossa vigília, avançando mais um pouco
em direção da nossa terra prometida. Amém? Fique na paz do Senhor, um grande abraço, que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe sua casa.